E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar a nossa unidade 1 do nosso curso de inglês instrumental. Eu sou o professor Cláudio e nós estaremos juntos aqui nessa aula que vai tratar das estratégias de leitura. Nós vimos na nossa aula de abertura que o nosso foco do curso são as habilidades de quê? De leitura e escrita. Então, na unidade 1, nós vamos estudar as estratégias de leitura, tá bom? Então, vamos começar aqui sabendo que os tópicos da nossa aula de hoje são conceito de leitura e os conceitos de skimming and scanning. Então, vocês vão ouvir muito falar sobre essas duas estratégias. E vejam que essas estratégias de skimming e scanning, elas são estratégias que não só são específicas para o idioma de inglês, mas são específicas para leitura de qualquer idioma, inclusive da língua portuguesa. Vocês vão observar que essas estratégias, vocês já fazem uso dela no dia a dia, para observar tópicos gerais do texto ou questões específicas. Tá bom? Então vamos começar falando sobre leitura. Vejam que ler e compreender não são sinônimos. Fazer leitura de um texto e fazer a compreensão de um texto também não são sinônimos. Vamos lá. O que é ler? É ir além da codificação simples de palavras unitárias. Vejam que a leitura não é saber reconhecer palavra por palavra, mas ler é observar a junção e o sentido que as palavras tomam numa unidade maior, que pode ser a frase, o período, o parágrafo e o texto. E compreender refere-se a perceber e entender o que o autor quer dizer pelo uso das palavras. Estas são instrumento para transmitir uma o quê? Ideia. Então vejo que a leitura e a compreensão são processos que se complementam. Enquanto ler é entender além de uma simples palavra, mas entender a estrutura como um todo, a junção das palavras numa frase, num período, num parágrafo e num texto, a compreensão é perceber o sentido para além das palavras. Vocês sabem que na compreensão de texto, vocês devem observar não só o que as palavras dizem, mas aqueles sentidos que estão o quê? Implícitos, subentendidos e que o autor quer manifestar. Vejam que essas operações de leitura, elas são complexas e em partes dependem do processo cognitivo, do que você, leitor, entende. Tá bom? Então vamos utilizar sempre que leitura e compreensão não são sinônimos, mas são processos que se complementam na significação, tá bom? Então veja esse exemplo. Bus stop. Mesmo que eu não conhecesse, que eu não soubesse compreender as palavras bus e stop, eu teria a dimensão basicamente do que se trata. Vejam aí, eu tenho uma placa presa num poste, eu tenho um ônibus e alguém com o braço levantado. Eu já pressuponho, a partir de uma compreensão, porque vejo que a leitura é a codificação das palavras em frase. Eu tenho duas palavras que juntam formam uma frase. A compreensão vai fazer ideia do quê? Da transmissão de quê? Da ideia. Provavelmente aí o que é uma parada de ônibus. E essa é a 13ª o quê? Parada. Vejam isso daí. Você tem uma casa e você tem uma placa lá na frente. House for sale. Essa daí você já tem mais ou menos, precisa conhecer as palavras. Se tem uma placa na frente, você tem mais ou menos a dimensão de que alguma coisa ali está sendo vendida. Não é, gente? Uma placa na frente da casa, nessa house for sale, é a própria o quê? Casa. Então vamos lá. A primeira técnica de leitura é a técnica do skimming. Skimming é aquela técnica de leitura que você vai ler o texto rapidamente. A gente costuma falar que é aquela passada de olhos, né? Você passa o texto você passa os olhos no texto e você já tira de imediato as principais informações, principalmente o tema do texto, qual é o tipo de texto, se é publicitário, se é jornalístico, se é informativo, se é científico, para quem o texto é direcionado, qual é o nível de linguagem, se é formal, se é denso, se é superficial, e qual é a estrutura do texto, se ele é dividido em parágrafos, em verso, em tópicos, não é? Vejam aí que são perguntas básicas, elementares, que você não precisa ler o texto todo, mas você passando os olhos pelo texto, observando a sua estrutura, você consegue responder, certo? Então, observem. Vocês têm aí basicamente 5 perguntas que são perguntas gerais. Então, o skimming é uma técnica que busca observar aspectos gerais do texto. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro exemplo. Vocês têm aí este texto. Observem a estrutura do texto, as imagens. Se trata do quê? Vejam. Imagino que vocês não tenham conhecimento de todas as palavras que estão aí. Mas observem a estrutura de maneira geral. Se trata de uma notícia de jornal?
Não. Se trata de um texto de dicionário? Também não. Se trata do quê? Você tem a imagem de quê? De um bolo e logo no texto à direita você tem o quê? Números. Ó, eu vejo que tem 1/2, que é meio. Não é? Você tem 1/1/meio, é um copo e meio. Você tem 1,4, 1-4, que é o quê? 1/4. Então, 2, você tem o quê? O preparo de um bolo. Vejam que eu não precisei ter conhecimento das palavras do texto, mas eu observei o que? A estrutura. Veja que na primeira parte do texto você não tem parágrafo, você tem o que? Tópicos, que é exatamente o que? Os ingredientes que compõem a receita de um bolo. E embaixo você vai ter o que? Ó, vejo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí é o que? São os procedimentos. Primeiro eu faço isso, depois faço aquilo outro. Veja que os números estão aí. Veja que eu não preciso também ter conhecimento de todo o vocabulário do texto para entender que se trata de uma receita. Qual seria o tema do texto? Como fazer um bolo. Qual seria o tipo de texto? Uma receita. Para quem esse texto é direcionado? Aí pode ser para qualquer pessoa que tenha interesse em cozinhar. Não é? Qual é a estrutura do texto? Na primeira parte, ele é em tópicos, que é ingrediente. E na segunda, você tem parágrafos, que é o modo de preparo. Vejam, então, que não é preciso ter conhecimento de cada palavra para ter uma ideia da dimensão que? Geral do texto. Então, vejam que a técnica do skimming é aquela técnica que busca responder a perguntas gerais sobre o texto. Certo? Então, vocês vão observar o quê? Imagem. Vocês vão observar título, vocês vão observar se é parágrafo ou se é tópico, tá bom? Outro exemplo. Vejam aí comigo, se trata de que tipo de texto? Vejam que esse texto também tem imagem. Essa imagem se trata de o quê? De um fax. E aí você tem número 1, 2 e 3. Aí parece também o quê? Um passo a passo. Você vendo assim, parece o quê? Um manual de instrução de como utilizar o fax. Veja que tem 1, 2 e 3. Veja que tem do lado os procedimentos, em que eu de fato eu não preciso conhecer especificamente cada palavra, mas eu tenho uma dimensão geral porque eu já conheço esse tipo de texto. Veja que você, como leitor, como atuante no mundo, você já deve ter visto um tipo de manual. E você consegue reconhecer algumas estratégias e algumas peculiaridades que também estão nesse tipo de texto. Por isso que é importante que a gente tenha a dimensão de que o skimming não quer saber detalhadamente as características do texto, mas ele quer ter uma visão geral. Por isso que essa estratégia nós utilizamos no nosso dia a dia. A gente se depara no dia a dia com uma infinidade de textos. A gente não consegue ter tempo de ler todos, mas a gente precisa ter uma ideia de uma dimensão geral do temas de cada texto. Por isso que a técnica do skimming é extremamente importante. Vocês percebem aí? Não é? Vejam que eu não fiz tradução do texto, vejam que eu não foquei nas palavras do texto, mas que eu observei a estrutura de maneira bem geral. Né? Então aí vocês têm a técnica do skimming. Outro exemplo. O que eu tenho aí? Vejo que eu tenho outro texto. Olhem a estrutura desse texto. Parece com o quê? Vejo que tem um cabeçalho lá em cima. Tem o texto no meio e a despedida. Vejam lá no final. Kisses. Susan. Kisses é uma palavra que vocês já conhecem. Não é? Kisses é o plural de quê? De kiss. Kiss é o quê? Beijo. Beijo, Susan. Quando eu tenho esse tipo de despedida, eu tenho que tipo de texto? Exatamente, eu tenho a carta. Veja que eu tenho uma carta aí, em que eu tenho o endereçamento Dear Anne, querida Ana, Anne, ou a pessoa que se chama de Anne. Tem a data 15 de agosto de 2001, portanto eu tenho uma carta. Vejam que eu também não precisei ler o texto todo. Eu precisei apenas observar algumas pistas. Né? Observa a abertura, observa o encerramento. Esse texto ele foi escrito onde? Star Hotel, aí tem a rua, London, England, na Inglaterra. London, na Inglaterra. Então, pelo skimming, eu consigo identificar essas perguntas básicas. Então, eu pergunto para vocês, que tipo de texto é? Vocês vão dizer que é uma carta. Onde esse texto foi feito? Na Inglaterra. Para quem escreveu esse texto? Susan. Para quem? Para Anne.
Quando? Em 15 de agosto de 2001. Pronto. Vocês responderam as perguntas básicas do texto de maneira bem o quê? Geral. Texto 2. Vocês têm o texto dividido em quê? Em tópicos ou em parágrafos? Em parágrafos. Eu tenho aí 6 parágrafos, um na letra A, e os outros estão começando com uma palavra em itálico. Vocês têm Aries, Taurus, Gemini, Câncer e Leo. Para isso parece com que termos? São termos que são parecidos com o português. Aries é Ares, Taurus. Hein? Taurus é o quê? Gemini. Câncer. Câncer é o quê? Câncer. Leo é o quê? Leão. E isso parece com o quê? Com os signos do zodíaco. Então esse texto aí tem a forma de o quê? Horóscopo. Ó, Aries, March 21 a April 19. Então é de 21 de março a 19 de abril. É o período em que se tem que a pessoa é do signo de Áries. Então aí eu tenho um horóscopo. Não é simples? Veja que eu tenho 5 signos com 5 períodos de tempo e uma descrição básica das atividades que vão acontecer para esse o quê? Para esse signo. Isso é skimming, gente. É a observação de aspectos gerais do texto. E a segunda estratégia, ela se contrapõe ao skimming, porém utiliza dela, que é a técnica do scanning. Scanning é aquela técnica que vai observar aspectos pontuais do texto. Aspectos o quê? Específicos. Então vocês devem observar que aqui se buscam as palavras-chave, as informações ao redor dessas palavras e permite responder perguntas específicas. Aqui sim eu preciso observar com mais precisão os aspectos específicos do texto. Veja comigo esse exemplo. Olhem esse exemplo aí. Aí parece que é o quê? É um texto jornalístico? Não, né? Observe em cima. Em cima eu tenho uma estrutura de quê? De referência. Olha, ó, Bertini e Luciana de Fátima, que é o autor do texto. Mathematics Teaching in the Early Grades. Learning from a Teacher in the Context of Investigative Tasks. Bolema Online, que é o periódico 2015, volume tal, número tal, página tal e SSN DOI. Aí a referência bibliográfica desse texto. Portanto, se trata de um texto que? Acadêmico. Vejam pela estrutura de cima, que é a referência. Então aqui eu tenho um texto na área da matemática que se trata de um resumo. Né? Vamos tentar identificar pelo título. Matemática Teaching in the Early Grades. Ensino da matemática nas séries iniciais. Learning from a Teacher in the Context of Investigative Tasks. O aprendizado, não é, de professores em atividades investigativas. Aí é um estudo que quer perceber, não é, como que se dá o processo de ensino da matemática nas séries iniciais a partir de tarefas investigativas propostas pelos professores. Então aí vocês têm o quê? Um resumo. Vamos para as keywords. Keywords são as palavras-chave. Investigative tasks. Você tem o quê? Tarefas investigativas. Mathematics Teaching. Ensino da matemática. E Early Grades. Séries o quê? Iniciais. E aí vocês vão ter a escrita do resumo. This article presents reflections on the viability of using investigative tasks in mathematics teaching in elementary school through comprehension of strengths and weakness in this area of application. Starts from a teacher actions in hindsight. Aqui é necessário que vocês tenham conhecimento do idioma. Quando vocês quiserem fazer um mestrado, na prova de ingresso do mestrado, vocês vão precisar fazer leitura e interpretação de resumos, principalmente resumos em língua inglesa. E aí vocês podem até utilizar em alguns programas o uso do dicionário. Mas é fundamental que vocês observem as palavras-chave. Quais são? Investigative Task, que nós já vimos lá. Mathematics Teaching. Então, o que eles querem perceber de maneira geral? Elementary School também. O ensino da matemática nas séries iniciais. Então, vocês já sabem qual é o tema. Vocês podem agora observar aspectos específicos. Por exemplo, qual é a metodologia do texto? Aí vocês vão ter que buscar aqui, procurar nessas frases onde está a metodologia desse texto. Aí eu quero perguntar para vocês, quais são as limitações desse texto? Aí vocês vão procurar aqui a limitação. Vejam que lá pelo meio do texto tem limitations, não é? Então você já olha, aqui já pode ter limitação. Então vocês têm que observar essas palavras-chave, não é? Quais são os principais componentes utilizados? Vocês procuram lá, na quarta linha tem Main Components, tem Interviews, Audio and Video Recording.
O que é interview? Entrevistas. Áudio. O que é áudio? Áudio também. Vídeo. Vídeo. Né? E questionary. Questionário. Então, são alguns instrumentos que o autor dessa pesquisa utilizou para obter os resultados. Então, nessa técnica do scanning, eu preciso ter um conhecimento maior do idioma. O mais interessante que vocês observem é que eu vou em busca daquela pergunta. Então, qual é a estratégia? Primeiro eu leio a pergunta e depois eu vou ao texto para procurar por ela. Certo? Diferente do skimming, em que eu faço uma leitura geral do texto, no scanning eu leio primeiro a pergunta e vou direto ao texto para procurar pela resposta. Então, é uma relação bem assertiva, em que eu tenho um comando e vou procurar respondê-lo. Certo? Então, essas são as estratégias do skimming e scanning, gente, que são fundamentais para a compreensão de qualquer tipo de texto. Enquanto no skimming eu preciso ter um conhecimento mais geral do texto e não ficar preso às palavras específicas, no scanner eu já preciso me deter a certas palavrinhas, que são palavras o quê? Chave. E são elas que vão dar uma dimensão mais específica do texto. Tá bom? Whatever you decide to do, make sure it makes you happy. Independentemente do que você decida fazer, tenha certeza de que isso faz feliz. Então, a gente encerra com essa frase em inglês, que é uma frase motivacional, para que a gente tenha sempre o quê? Felicidade naquilo que a gente faz. Bons estudos, gente. Qualquer dificuldade, manda mensagens no AVA, tá bom? Beijo, tchau, tchau.